Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre ficção. Este se trata do segundo de uma série de 3 vídeos que sairão nesta semana aqui no canal sobre o tema que é literatura, onde nós estamos sondando algumas das características essenciais que estabelecem, que criam, que especificam a natureza do texto literário em relação a vários outros textos e várias outras realizações artísticas que circulam na sociedade. E olha, desde já eu já queria pedir para você curtir o vídeo, comentar, se possível compartilhar para que outras pessoas tenham acesso a este material e, claro, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para que vocês sejam avisados dos futuros vídeos. Então, bora lá! Bom, então vamos para mais um vídeo aqui onde tentamos estabelecer alguns dos aspectos relativos ao texto literário. Lembrando que é impossível em 3 vídeos apresentar todas as suas características. Nós estamos dentro de um espaço limitado, destacando aquelas características que, na minha opinião, assim como também na opinião de vários e vários estudiosos, constituem os aspectos centrais do texto literário. Primeiramente, vamos nos perguntar sobre o que é ficção. Bom, gente, ficção está ligado à nossa capacidade de criar, de inventar, de estabelecer o novo. Eu diria que a ficção é uma das características que mais especificamente nos distinguem dos demais seres vivos que estão no nosso planeta. Embora vários e vários seres tenham a capacidade de se comunicar, isso aí já é atestado cientificamente, mas criar, inventar, mentir, essas capacidades elas são especificamente humanas. A ficção ela é uma das características principais do texto literário, ela é um dos pontos que saltam aos olhos quando estamos falando e refletindo a respeito da literatura, é o estabelecimento de uma ficção que mais nos mostra que estamos diante de um texto literário quando estamos fazendo uma leitura, mas ela por si só não é suficiente para conceituar a literatura, para especificar o texto literário. Isso porque muitas outras manifestações humanas, elas utilizam a ficção, tá? Tanto em relação às artes, né? Basicamente todas as artes, elas utilizam a ficção, ou quase todas, tá? Então, a pintura, ela usa a ficção, a escultura, ela estabelece uma ficção também, claro, porque ela é fruto da criação humana. O ser humano, ele cria. Mas ele cria representando um ser humano, mas não é o ser humano, tá? A ficção, ela está presente nas outras artes, mas não apenas nas artes. Neste livro aqui, o Teoria da Literatura, o René Vella e o Austin Warren, eles comentam a República de Platão. Então eles comentam este livro aqui, observando as características deste livro aqui, eles vão se perguntar, mas se a ficção ela determina um texto literário, isso aqui é literatura? É claro que quem conhece a República de Platão sabe que aqui nós temos o estabelecimento de diálogos, ou seja, Platão ele utiliza dentro deste livro, mas não apenas deste, enfim, de toda a sua obra filosófica praticamente, ou pelo menos de toda a que eu conheço, é baseado em diálogos. Então ele usa os diálogos para sondar aspectos da filosofia, tá? Então os personagens geralmente têm pelo menos 2 personagens que têm opiniões contrárias, né? Tem aquela questão da dialética. E estes personagens eles vão por meio de perguntas e respostas e assim vai construindo as ideias aqui dentro da obra. Bom, estes personagens não necessariamente existiam e esse ato de diálogo, de conversa, de debate entre eles pode não ter existido, tá? Mas está aqui presente. Então Platão ele cria uma ficção. Porém, quando nós vamos conceituar a literatura, nós não utilizamos, claro, apenas a história da ficção, né, a questão da ficção, nós sempre deixamos claro o objetivo de um livro. Enquanto que Dom Casmurro de Machado de Assis, Os Miseráveis de Victor Hugo, Mensagem de Fernando Pessoa, Eu de Augusto dos Anjos, tem o objetivo de expressar por meio de palavras metafóricas os conteúdos da imaginação, com vistas a criar o belo, a despertar no leitor um sentimento de
de beleza, de encantamento, ou seja, de gerar a catarse, a fruição daquela obra, criam com o sentido de ser uma obra de diversão. Platão tem o objetivo de estabelecer uma busca pela verdade, ou seja, o objetivo de Platão é filosófico, enquanto que dos demais autores que eu citei é um objetivo artístico, tá? Então, todos esses fatores entram na conceituação da literatura. Lembram do que eu falei? Não é possível conceituar a literatura a partir de um único aspecto. Isso é impossível, tá? Então, a ficção está presente, ela é uma das características mais fortes e mais marcantes do texto literário, porém, ela por si só não define a literatura, não diferencia a literatura das outras manifestações do engenho humano, tá? Bom, de tudo isso já temos a noção pré-construída de que a literatura ela não tem um compromisso com a realidade, tá? Então ela não precisa estar diretamente ligada ao real, ao mundo concreto que nos cerca, para que o texto tenha qualidade ou para que o texto tenha existência. Então a literatura ela cria esta nova realidade. E é por isso que nós, em teoria da literatura, trabalhamos tanto com o conceito da para-realidade, ou como alguns autores preferem, o conceito de supra-realidade ou hiperrealidade. Embora esses dois últimos, alguns autores, inclusive Massot Moisés, que é o autor que está embasando as nossas considerações sobre literatura neste mês de janeiro, depois eu vou, num vídeo específico, apresentar a obra em si, a criação literária de Massot Moisés em si, mas ele aqui aponta, e eu concordo muito com ele, que o conceito de supra-realidade ou de hiperrealidade são conceitos falhos. Por quê? Porque eles dizem que a realidade criada dentro do texto literário ele é superior ao mundo concreto. Isso não é verdade, tá, gente? É mesmo uma realidade paralela, é uma realidade que caminha lado a lado. A ficção e a vida, elas caminham lado a lado, nenhuma se sobrepõe à outra. Então, neste sentido, eu prefiro sempre o conceito de para-realidade, e é interessante perceber que algumas pessoas, quando se debruçam diante destas considerações, elas dizem, mas espera aí, dentro de um determinado livro que eu li, havia realidade ali, porque os fatos acontecidos e, enfim, as relações estabelecidas dentro daquele livro, elas eram perfeitamente possíveis de acontecer no mundo real. Tem muita gente que pensa que ficção é ficção científica. Isso aí é outra coisa, tá, gente? Ficção científica é diferente de ficção. E é muito interessante você perceber que, embora o âmbito ficcional ele seja possível de observar dentro da realidade, ou seja, pegando o livro que nós vamos trabalhar aqui em janeiro de literatura, que é Dom Casmurro. Dom Casmurro tem ali uma série de relações humanas e de complexos psicológicos colocados dentro da obra que sim, são possíveis de observarmos na realidade do mundo concreto. Mas o fato de Dom Casmurro ter esses aspectos não quer dizer que a obra não seja ficção. E aí eu recorro novamente às ideias presentes aqui no livro Teoria da Literatura, que nós também estudaremos aqui no canal mais para frente. Estes autores aqui, eles destacam algo muito importante para que se compreenda esta relação entre ficção e realidade. Eles dizem que o oposto da ficção não é a verdade, é o fato. O que é que eles querem dizer com isso? Que fato é aquilo que está acontecendo, é a minha vida, é a sua vida, é a minha relação com as pessoas que me cercam, são as suas relações com as pessoas que lhe cercam, é a história sendo construída no dia a dia. Enfim, tudo isso são fatos. Ao estabelecer a ficção, o autor se opõe ao fato em si, e não à verdade, e não à realidade. Tá? Então ele cria uma nova realidade extremamente possível de acontecer no mundo real, no mundo factual, mas não é fato. E aí está a diferença, tá? Até mesmo, e algumas pessoas dizem, mas e os romances históricos e tudo aquilo lá? Bom, gente, muitos dos fatos contidos nos romances históricos extrapolam o fato em si, tá? Ou seja, muitas vezes se coloca ideias na cabeça de um personagem histórico, ou se criam cenas que ele na verdade nunca vivenciou. Isso aí já é uma fuga do elemento puramente factual. E além disso, claro, lembrando que um aspecto só não é suficiente para
estabelecer o que é literatura ou não. Então a gente, mesmo que um romance histórico ele conte os fatos exatamente como são, ele não deixa de ser literatura porque existem os outros aspectos que definem o texto literário que não são a ficção, tá? Então que fique bem clara essa questão de que ficção não é o contrário da verdade ou da realidade. Ficção é uma nova realidade construída pelo autor e que é possível sim de acontecer no mundo real. E nós não estamos falando aqui de ficção científica. A ficção científica é uma outra história, tá? Que nós trabalharemos aqui futuramente. Mas a ficção ela se opõe ao fato em si, tá? E é por isso que ela é ficção, porque se ela fosse o retrato específico e único do fato, nós estaríamos trabalhando com outro tipo de texto, mas não com um texto ficcional. A imitação da realidade, não como ela é, mas como ela poderia ser, que é o que Aristóteles trata num dos pontos da sua arte poética ou poética, é o que, enfim, define muito bem o caráter ficcional da literatura, tá? A literatura, ela não está ligada ao fato porque ela não traz o fato em si para o texto literário. Ele pode até se basear no fato, mas este fato não chega ao texto literário assim como ele é, mas como ele poderia ser. Então, existe margem para a criatividade, existe margem para você distorcer fatos, para você recriar fatos, estabelecer o novo, sempre dentro do texto literário. E embora as ideias de Aristóteles e dos demais gregos, Platão também, sejam ideias aí que já remontam a quase 2.500 anos, nós, dentro da teoria da literatura moderna, ainda temos opiniões muito semelhantes. Tanto que aqui, no Teoria da Literatura, Enio Tavares ele também diz que o texto literário é aquele que cria uma nova realidade através de palavras. Eu queria também tocar numa questão de imprecisão terminológica que nós temos dentro da área de teoria literária, tá? É uma imprecisão que muitos grandes autores incorrem em determinado momento e que nós acabamos trazendo para a nossa vida. Eu mesmo já cometi, é capaz de aqui mesmo no canal já ter cometido essa imprecisão, que é utilizar, para mim é uma imprecisão, você utilizar o termo ficção para se referir à prosa em oposição à poesia. Por quê, gente? Porque a ficção ela não é específica do texto em prosa, tá? Ou seja, de um romance, de um conto, de uma novela. Não, a ficção ela está presente na literatura como um todo. Então, o oposto de poesia não é ficção, o oposto de poesia é a prosa. Na verdade, não é nem o oposto, tá, gente? São duas realizações diferentes, são dois modos de ver o mundo diferentes, conforme Masson Moisés traz aqui. Ele diz que os gêneros literários, a escolha do gênero literário já diz muito sobre o modo como o mundo, a realidade será observada naquele texto literário, tá? Mas a diferenciação que nós devemos fazer é entre poesia e prosa, e não entre poesia e ficção. A ficção está presente na poesia. Não dá para você dizer que A Máquina do Mundo de Drummond, que nós vamos trabalhar aqui no canal neste mês, tá? Lembrando que Drummond é o poeta do ano aqui no canal, e em decorrência disso, será o poema A Máquina do Mundo que abrirá os trabalhos aí de leitura e de discussão de Drummond ao longo de todo este ano. Aguardem que em breve estará aqui no canal o vídeo específico. Bom, mas não dá para dizer que o que está presente na Máquina do Mundo de Drummond seja realidade, tá? É lógico que aquilo ali é uma ficção. Aí alguns vão dizer, mas a poesia também traz os sentimentos do poeta. Claro, mas eu duvido muito que algum poeta, buscando alcançar beleza em seu texto, buscando, produzir um texto que se destaque, um texto que tenha riqueza estética e expressiva, ele tenha expressado seus sentimentos da forma como estava sentindo especificamente. Com certeza ele recriou estes sentimentos, aumentou, diminuiu, estabeleceu novas formas de sentir e trouxe isso para o texto literário, sim, a partir de um olhar ficcional. Então, a ficção está presente na poesia, assim como está presente na prosa. Eu diria que o ideal é mesmo seguir o que Masson Moisés propõe, que é trabalhar com os gêneros poético e prosa, tá? Então, poesia e prosa. Ou, se você preferir, insistir em usar o termo ficção,
talvez prosa de ficção seja mais adequada. É muito comum também ouvir esta expressão e ela, enfim, se aproxima mais daquilo que seria o ideal, né? Então, de um lado poesia, do outro prosa de ficção, ou de um lado poesia, do outro prosa. E sobre esta questão de que a poesia também engloba a ficção, nada melhor do que trazermos as palavras de um poeta para gabaritar o que estamos falando. No caso, eu vou trazer a citação de Fernando Pessoa, que nos diz que o poeta é um fingidor, e finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Bom, o que é isso senão colocar a ficção como sendo uma das características principais do texto poético? Bom, para encerrar as nossas considerações aqui a respeito da ficção, eu vou utilizar aqui uma citação da nossa obra, A Criação Literária, do Marçom Moisés, que exemplifica muito a relação da literatura com a ficção. E ele vai dizer aqui o seguinte: ora, o desprezo por copiar o real, ou seja, de fugir da realidade, tá, gente? É o objetivo de fugir da realidade. A literatura, ela nunca se interessa pelo real assim como ele é. Isso está ligado a outros ramos da atividade humana, tá? A imprensa, a filosofia, enfim. A literatura não. Então, ora, o desprezo de copiar o real significa desviar-se dele, deformá-lo, mentir, fingir a realidade, ou inventar uma outra realidade. A sua imagem e semelhança, mas individualizada e autêntica a seu modo. Entendida como o universo interior, onde estão armazenados e transfigurados o produto da percepção sensível e emotiva da realidade ambiente, a ficção aqui entra em cena. Por isso, podemos dizer que literatura é ficção. Então, nós já sabemos que a literatura trabalha com a metáfora, e isso foi trabalhado no primeiro vídeo. Nós já sabemos que a literatura tem na ficção dos seus pontos fortes, e este é o objeto deste vídeo. Falta agora nós, no último vídeo, trazermos o último daqueles aspectos que, na nossa opinião, constituem os pontos principais do texto literário, sabendo que existem outros também que podem ser levantados por outros e outros vídeos futuramente e que estão presentes aí nas grandes obras que se debruçam sobre o fenômeno literário em si. Bom, então no próximo domingo vai estar aqui o terceiro e último vídeo da série Que é Literatura, correspondendo ao tema do nosso mês de janeiro do projeto de Introdução à Teoria Literária, e eu convido já todos a assistirem à continuação e, claro, o desfecho da nossa série, e desde já agradeço demais a sua audiência. Peço que, se você gostou, apoie o canal, curtindo, comentando, se possível compartilhando e, claro, se inscreva no canal e ative as notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Até mais!